Profecia urgente. 4 de abril de 2025. Uma iminente guerra nuclear vindo ao Irã. Hoje é 4 de abril do ano de 2025. E 2 dias atrás, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo, o povo abençoado, a respeito da guerra nuclear do Irã. Esta é a guerra que eu profetizei desde 27 de setembro do ano de 2005, quando o Senhor falou comigo a respeito desta guerra pela primeira vez, novamente 27 de setembro de 2005, de Beá, Tanzânia. Eu estava conduzindo reuniões de avivamento na fronteira entre a Tanzânia e o Zâmbia, em uma cidade chamada Beá. E à noite, naquela cidade, o Senhor falou comigo, o povo abençoado, a respeito da guerra nuclear do Irã. E então, ao longo do tempo, através dos anos, o assunto nuclear do Irã apareceu no cenário global, nas notícias globais, e tornou-se um assunto muito contencioso entre o Ocidente e o Irã, a União Europeia e o Irã, e até agora, como você vê que está acontecendo nos seus noticiários globais. Então, hoje é 4 de abril do ano de 2025, e o Senhor Todo-Poderoso, 2 dias atrás, Ele falou comigo, povo abençoado, a respeito desta tremenda guerra que está vindo e que já faz muito tempo que está vindo, como nós vimos. E nesta tremenda conversa, o Senhor me mostrou os bombardeiros B-2, os bombardeiros nucleares dos Estados Unidos, da Força Aérea Americana, que vieram todo o caminho, e é de noite, vai acontecer à noite. O Senhor me mostrou como esta guerra vai estourar. Ela vai estourar. Hoje é 4 de abril do ano de 2025 e esta guerra está prestes a romper, a guerra nuclear do Irã. E naquela guerra, vocês se lembram lá atrás, em 2005, setembro, quando o Senhor revelou para mim esta guerra pela primeira vez, que seria uma guerra nuclear no Irã. Lembre-se que o Senhor me mostrou 2 mísseis. 2 mísseis, eu não tenho certeza se são mísseis nucleares ou se eles são destruidores de bunkers subterrâneos. Quando eu vi os 2 mísseis, aqueles mísseis, eles têm uma cauda de cobre. O final da cauda, no final ele é de cobre. A cauda do míssil é de cobre. E enquanto os mísseis são lançados em direção ao Irã, a cauda de cobre dos mísseis, elas giram em sentido anti-horário. Elas giram em sentido anti-horário. Estes mísseis, enquanto eles vão para atingir aquela usina nuclear no Irã, e quando eles atingem aquela usina é uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto do Irã. Novamente, os mísseis nucleares que são lançados, eu vejo que eles têm cauda de cobre. O final deles é de cobre. E quando eles são lançados, eles giram em sentido anti-horário e eles são lançados contra uma usina nuclear no Irã. E esta usina nuclear está no pé de uma montanha no deserto do Irã. E quando aqueles mísseis, eles atingem a usina nuclear no pé de uma montanha no Irã, no deserto do Irã, uma enorme histórica explosão acontece. Uma massiva explosão acontece. Uma tremenda histórica explosão acontece. O maior fogo, maior do que
qualquer coisa já vista. O maior fogo que esta terra já viu explode e ela sobe tão alto quanto o céu e vai até toda a extremidade do leste e do oeste. E dentro daquela enorme chama, aquele enorme fogo, há pequenas chamas dentro, pequenas chamas que se constituem naquela imensa explosão de fogo que acontece no Irã. E foi aí quando eu entendi que esta é uma guerra nuclear. Esta é uma explosão nuclear que acontece no Irã. Agora, quando aquela guerra está próxima, hoje é 4 de abril do ano de 2025, o Senhor Todo-Poderoso, 2 dias atrás, falou comigo a respeito desta guerra, a guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. E eu vi os bombardeiros nucleares B-2 nos Estados Unidos e será à noite. Quando eles atacarem o Irã, será à noite. E quando eles vêm, eles não são detectados. Eles são capazes de escapar de todo tipo de radar, de qualquer avião no sistema. E quando eles atiram os seus mísseis se espalham a partir de um portal, os mísseis se espalham a partir de um portal assim em direção ao alvo, significando que estas aeronaves que os Estados Unidos estão usando nesta operação, nesta guerra nuclear do Irã, estas aeronaves têm a capacidade de atacar múltiplos alvos ao mesmo tempo, mas ela se espalha como se tivesse um chuveiro na frente, como se a água esguichasse assim, caindo, e cada uma dessas esguichos é uma série de mísseis, e as duas estão fazendo isto. Então parece que no primeiro ataque eles têm 2 bombardeiros nucleares que atacam o Irã. Então a guerra nuclear do Irã está prestes a começar. Agora, esta é uma guerra muito importante, porque desde que o Senhor falou a respeito desta guerra pela primeira vez, naquele 27 de setembro do ano de 2005, em Mbeya, na fronteira entre Tanzânia e o Zâmbia, naquela cidade, na fronteira do Tanzânia e do Zâmbia, depois da reunião de avivamento, o Senhor fala a respeito daquela guerra, a guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. Agora, esta guerra tem uma grande importância na linha do tempo profético do Senhor. Você pode ver a construção, a tremenda construção que está acontecendo, as negociações, as contestações entre o Ocidente e o Irã, as conversas entre os Estados Unidos e o Irã, mas agora o Senhor me mostrou como esta guerra vai estourar, que haverão 2 bombardeiros nucleares que serão enviados à noite, e quando eles lançam seus mísseis, chovem e atingem múltiplos alvos, mas o fogo que emana daquela explosão da usina nuclear no pé de uma montanha no deserto, no Irã, é histórico. Vai sacudir este mundo de uma maneira nunca vista antes. A profecia que eu dei neste mesmo lugar, quando eu tive líderes sêniores do mundo inteiro aqui, quando eu dei a profecia da guerra da Ucrânia, e ela aconteceu, e vejam como ela sacudiu o mundo. Ela quase desmoronou e rachou a NATO, a Organização do Atlântico Norte. E agora você vê que esta guerra não tem como parar, ela está indo adiante, e eu já vi o segundo estágio daquela guerra da Ucrânia. Eu vi a Rússia lançar um outro míssil que atinge a França, e isso significa que vai se espalhar através de todos aqueles países que estão no centro da Europa, inclusive a Alemanha, e o segundo míssil, depois de 3 a 11 segundos, atinge a ilha do Reino Unido. Então é um tremendo estourar de uma guerra global. Mas agora vocês podem ver, enquanto eu falo, a profecia que eu dei e coloquei em todo o YouTube, na internet, preguei para todas as nações, falando a respeito da guerra nuclear do Irã que está vindo à Terra. Mas agora vocês podem ver que os Estados Unidos está começando a reunir o seu armamento, o seu arsenal naquela área. O segundo porta-aviões chegou. E você pode ver que a ilha de Diego Garcia agora está sendo povoada por aviões de combate que vieram todo o caminho do Oregon, de todas as suas bases
nos Estados Unidos, inclusive os bombardeiros nucleares B-2. Então, todos podem dizer, está prestes a atingir um desmoronamento. Como eu disse, esta guerra tem uma importância particular na linha do tempo profético do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitos pastores me perguntaram, onde esta guerra está posicionada? Antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? E a resposta simples que eu dei para eles globalmente é que ninguém sabe nem o dia nem a hora quando o Messias vem. Mas esta guerra é significativa dentro da linha do tempo profético do Senhor. Portanto, hoje, em 4 de abril do ano de 2025, eu dei esta profecia. Que a guerra nuclear com o Irã, que eu tenho profetizado desde 27 de setembro de 2025, na cidade na fronteira entre a Tanzânia e o Zâmbia, na reunião de avivamento lá, Mbeya, Tanzânia. Aquela guerra agora está prestes a acontecer. E esta guerra envolve os mísseis que têm caudas de cobre. A cauda deles tem barbatanas que ficam de pé. As barbatanas sustentam a cauda de cobre e eles vão e atacam uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto do Irã. E desde então eu identifiquei aquela usina nuclear é Natanz, a usina nuclear de Natanz no Irã. Mas é claro que pela maneira como o Senhor me mostrou agora, nestes 2 últimos dias, vai atingir muitas usinas nucleares no Irã, porque os bombardeiros B-2 literalmente fazem chover mísseis, um fluxo ininterrupto de mísseis em diferentes posições, diferentes alvos ao mesmo tempo. Vai ser um choque e um espanto. Este será o maior romper da maior guerra na Terra, a maior guerra, a guerra mais histórica, como a Terra nunca viu, e está prestes a romper na Terra. E o propósito é simples. O Senhor nos enviou para destruir a terra. Veja o Covid que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra da Ucrânia que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra de Gaza que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra do Sudão, a guerra no Congo e muitas outras coisas que nós profetizamos. Haiti, o terremoto no Chile, o recente terremoto que vocês viram que aconteceu em Myanmar, que afetou a ilha de Bangkok, também afetou a China e sacudiu Bangladesh. Veja como o Senhor nos enviou para destruir a prosperidade do homem, para que a humanidade possa esquecer completamente a respeito deste mundo e começar a anelar e se preparar para a sua pátria celestial, o seu lar celestial, o seu lar eterno, o lar mais permanente. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, versículos de 11 a 13, no final ele diz, depois que tudo for destruído, nós aguardamos novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos justos, o lar da justiça. Então o Messias está vindo, povo abençoado, e muito brevemente a maior guerra, a guerra mais grande desta terra está prestes a romper. E esta guerra vai envolver os Estados Unidos e o Irã, mas também Israel e o Irã. E então será inacreditável. O mundo verá o que nunca viu antes. Ele vai sacudir esta terra até que todos entendam que com certeza o tempo acabou, o reino do céu está próximo. O Messias está vindo. Obrigado. Arrependam-se. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Inscreva-se no canal Repent and Prepare the Way.